Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição, a de número 7. E você que ama e deseja que outras vidas sejam fortificadas no ensino da palavra de Deus, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas, que sejam alcançadas para que possam realmente estarem firmes nos ensinos da palavra do Senhor. Como já dissemos, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A nossa lição de hoje trata sobre não retribua pelos padrões humanos. Texto áureo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 18. A verdade prática diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo Jesus. É essa temática tão grandiosa e relevante que estaremos estudando à luz do ensino de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, essa leitura bíblica de São Mateus, capítulo 5, 38 a 48, para alguns estudiosos, exegetas do Novo Testamento, na verdade é uma temática muito enigmática, partindo do Nazareno. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nenhum dos seus servos, nenhum dos seus discípulos deveriam eles nutrir sentimento de ódio, sentimento de vingança. Mas como isso é possível se a própria natureza humana traz em si aquilo que é denominado de natureza pecaminosa? Inclusive o próprio salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele diz: eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade fala de algo perverso, de algo cruel, daquilo que a própria pessoa é. É a palavra hebraica avon, enquanto a expressão ratar, bem conhecida, fala de errar o alvo. Veja que avon está expressando mais a própria natureza perversa do ser humano, não apenas o pecado de errar o alvo. E assim, esse é o ser humano que vive neste mundo. Portanto, nós podemos analisar que alguns estudiosos falam que este sermão, a partir do versículo 38 até o 48, é o ponto crucial dos ensinos do mestre amado do Senhor Jesus. Primeiro porque, quando Jesus aparece no cenário humano, havia uma onda de violência que partia da parte do poder romano. Por outro lado, o judaísmo esperava que todo o cenário viesse a mudar. E o Senhor Jesus Cristo entra em cena trazendo esse ensino, dizendo que nenhum dos seus discípulos, dos seus seguidores, deveriam nutrir sentimentos de ódio, sentimento de vingança. Como isso seria possível, pastor Zéu? Na verdade, só pode viver dessa forma, sem ter sentimento de vingança, aquele que já foi transformado por Cristo Jesus. Aquele que tem uma nova natureza no seu ser e que segue o exemplo
do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse em Mateus 11, 28, 29 até o 30, esclarecendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando lemos Lucas 23, 34, quando Jesus estava frente aos seus opositores, aos seus inimigos, àqueles que estavam lhe crucificando, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, nosso mestre amado, ele traz esse ensino glorioso para nós. E o mais importante aqui é dizer que esse ensino de Jesus, ele está aquém, está além dos padrões estabelecidos por esta sociedade moderna. O que Jesus vai trazer não vai se coadunar, não vai caber dentro da visão dos romanos, dos gregos, nem mesmo dos cidadãos de Atenas. Isso por quê? Porque o ensino de Jesus era contra a vingança, era contra o ódio, coisa que todas as demais sociedades da época faziam. Jesus aqui, ele coteja, ele deseja dos seus novos seguidores, transformados pelo Evangelho, que já nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, a evidenciarem aquilo que está em São Mateus, no capítulo 5, você pode acompanhar comigo, verso 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpo de coração não carrega no seu bojo, no seu interior, na sua essência, qualquer sentimento de ódio ou de vingança, porque tem o amor de Cristo Jesus implantado dentro do seu ser, dentro do seu coração. Acompanhe comigo, nós vivemos hoje em uma sociedade moderna, pós-moderna, tecnológica, nós vivemos em uma sociedade que desfruta de um poder educacional jamais visto na história. Mas por que tanta onda de violência, de segregação, de racismo, de desprezo? Por que tanto ódio? Nós temos excelentes pedagogos que estão no campo universitário falando sobre a importância de lidar com o ser humano. Mas por que tanto desrespeito e desvalorização à vida? Por que há tanto ódio, tanta vingança? Porque simplesmente os educadores se esquecem aquilo que a Bíblia diz, que o homem carrega no seu ser a natureza pecaminosa. E quando nós atentamos, conforme nós podemos analisar no Salmo 51, verso 5, quando o salmista diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Preste bem atenção que avon aqui quer dizer perversidade, depravação, culpa. Aqui está falando dessa iniquidade. Então, o homem sem Deus é esse ser perverso, maléfico por natureza. Ele não está apenas falando do het ou do ratá, que é pecar no sentido de errar o alvo. Iniquidade revela o lado totalmente perverso daquele que não tem comunhão com Deus. Daí a necessidade de nós atentarmos para essas questões. Aqueles que possuem as beatitudes de Cristo, as bem-aventuranças, jamais irão agir conforme o padrão desse mundo pecaminoso, desse mundo sem Deus. Assim, como já pontuamos, quem deseja apresentar um novo padrão de vida precisa nascer de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É possível, pastor Zéu, nós termos um padrão de vida para não retribuir conforme os padrões do mundo? Sim, esses ensinos de Cristo, eles foram ditos, eles foram falados, prolatados, especialmente para aqueles que foram transformados. Quem é transformado recebe esse ensino e coloca em prática. Então, não cabe ao homem de Deus, à mulher de Deus, agir conforme os padrões mundanos.
nós podemos analisar que essa sociedade sem Deus, essa sociedade distante do Senhor, ela tem a sua política. Nós temos a política cristã à luz da Bíblia e nós temos a política dos homens que estão fora dos padrões das Sagradas Escrituras. Se você analisar dentro do próprio viés aristotélico, ele falava da política no seu aspecto ético, no seu aspecto do comportamento, como das boas virtudes para liderar, para dirigir a vida humana. Era nesse prisma que ele falava da importância de cada ser humano viver em sociedade. Mas quando nós seguimos Norberto Bobbio, ele diz que essa visão da política no campo apresentado por Aristóteles está longe da realidade hoje. Por quê? Porque ele bem pontua que a política humana está atrelada hoje ao poder. E aí nós temos, dentro do campo da política moderna, o Maquiavel, que ele vem com a sua obra O Príncipe, relatando as várias maneiras em que lá atrás os homens faziam política e como eles agiam para se manterem no poder. O mundo humano sem Deus tem uma política maquiavélica, tem uma política, na verdade, dominada por aquilo que é perverso. Quando ele dizia que os fins justificam os meios, ele falava daqueles que se mantinham no poder e usavam de todas as armas para controlar tudo. Por quê? Porque a política do homem, a política mundana, a política daquelas pessoas que não têm Deus, são coisas maléficas. E isso é muito sério. Nós podemos analisar que o próprio Bertrand Russell, ele dizia que hoje as pessoas fazem uso da política como uma forma de poder. E aí você tem, eu falo no meu livro de apoio, essa questão da política como um poder, da questão econômica e da questão ideológica. Hoje, as pessoas que não têm uma transformação real vão fazer uso do poder, vão fazer uso da própria ciência e outros recursos de modo totalmente fora dos padrões da palavra de Deus. Mas quem foi transformado produz aquilo que, na verdade, Jesus Cristo falou quando iniciou o seu discurso apontando para as bem-aventuranças. Isso está bem claro na palavra de Deus. Mas quando você atenta para essa passagem bíblica de Mateus 5, 38 até o versículo 42, nós podemos analisar que aqui nós temos no primeiro ponto, a vingança não é a natureza do reino. Tem-se a ênfase nesse ponto aqui sobre a lei conhecida de Talião, era retribuir conforme aquilo que alguém havia feito. Nós colocamos aí no texto que dizia, quem matasse alguém, então deveria ser morto. Quem, na verdade, matasse um animal, deveria substituir por outro. Quem desfigurasse o próximo, seria desfigurado. Aquilo que nós chamamos dente por dente, olho por olho. Era a lei da retaliação. Para isso é preciso ler a palavra do Senhor em Êxodo 21, 24, Levítico 23, 17, conforme nós podemos atentar aí para o que foi escrito no nosso livro de apoio. E nós falamos no início que os romanos, os gregos, prosseguiam dessa forma, conforme a lei do talião, a lei da retribuição. Se alguém ferisse o olho de alguém, deveria pagar com outro olho. Já no caso de Atenas, eles diziam que se alguém ferisse o olho de alguém, deveria pagar com os dois olhos. Então, perceba que aqui há essa lei que foi estabelecida por Deus. Mas é importante que você, querido professor, dê destaque na sala de aula, falando o porquê de Deus criar essa lei do talião. Aqui, primeiro, era para que a pessoa não fizesse justiça por conta própria e também, em segundo lugar, para se manter a paz, para se manter o equilíbrio. Inclusive, nós podemos analisar que eu coloquei aqui que quem deveria aplicar essa lei não eram as pessoas individualmente, mas sim os juízes de Israel. A eles caberiam o julgamento para evitar a vingança excessiva e manter tudo dentro dos limites e da ordem. Então é importante que cada
professor, fale na sala de aula, que essa lei do talião, ela foi criada com esse propósito. Observe, o homem tem uma natureza pecaminosa, o homem é perverso, ele traz essa natureza caída. Então, como viver em um mundo sem leis, sem normas? Deus, mais uma vez, para o bem da humanidade, ele estabelece essa lei para que houvesse ordem, equilíbrio e equidade. Então, querido professor, vaticine isso na sala de aula. Nós podemos, em prosseguimento, atentar para mais um subponto, que na verdade nós já explicamos, a política dos homens, segundo o seu viés totalmente humano. Ainda nós podemos pontuar a questão do cristão e a vingança. O cristão que lê a Bíblia, que lê a palavra do Senhor, que é transformado pelo Evangelho, que o eu não lhe domina mais, ele não agirá buscando vingança contra o seu semelhante. Ele é consciente, à luz de Romanos, capítulo 12, versículo 19, a vingança pertence a Deus. Isso está claro. E nós podemos analisar que o cristão não vive mais no campo da vida carnal, como está em Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso 21. Transformado por Cristo, recebendo uma nova natureza, conforme João, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5, uma pessoa que nasceu de novo jamais andará na busca de vingança, destilando ódio, destilando palavras grosseiras, jamais. Aqueles que vivem a palavra do Senhor, aqueles que foram transformados, não adulteram mais, não são cobiçosos, não são egoístas e nem vingativos, nem sequer agem da forma contrária ou conforme os padrões mundanos, ok? Então nós devemos atentar claramente para isso. O segundo ponto da lição, eu falo sobre o amor é a expressão natural do reino, não a vingança, jamais a vingança. Por quê? Porque nós podemos analisar que agora o cristão transformado pelo Evangelho, através dos ensinos de Cristo, ele tem um padrão e uma conduta de vida totalmente diferente. Isso porque, à luz de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o eu carnal, o eu egoístico, já foi sufocado pelo Espírito Santo de Deus. Conforme Gálatas, capítulo 5, verso 16, quando Paulo diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então nós podemos perceber aqui que à luz de Mateus 5, 40 até o verso 42, cada cristão tem a consciência de si mesmo, de que as suas atitudes doravante, elas devem manifestar atitude santa, aquelas que foram descritas por Jesus em Mateus capítulo 5, verso 1 até o verso 12. E aqui Jesus faz 4 ilustrações de como deve ser a expressão do amor através do cristão. Observe que em Mateus 5,39 ele diz, a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra face. Essa expressão jamais ela poderia ser aceita por um judeu. Como era possível alguém lhe ferir a face e dar a outra? Pela lei judaica, quando alguém era ferido na face, tal pessoa era totalmente castigada e ainda pagava uma multa. E aqui Jesus Cristo ensina de modo totalmente diferente. Ele diz, se alguém te ferir na face, dá a outra. E o interessante é que Jesus não era um mestre teórico. Isso aconteceu com ele. Ele foi ferido na sua face e ele não reagiu com ódio e nem com vingança. Você pode ler Mateus capítulo 26, verso 67, 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Nós podemos analisar no verso 40 de São Mateus capítulo 5, que diz assim, e diz, e ao que quer demandar contigo, e tira-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui, na verdade, estaria se tratando de um processo que uma pessoa teria levantado contra a outra, querendo tomar tudo. E o Senhor Jesus ensina de modo diferente. Eu pontuo isso aqui.
O que Jesus ensina nesse versículo é que caso uma pessoa levantasse um processo contra outra, era melhor que aquele que sofresse tal processo desse o que a primeira pessoa que demandou contra ela estivesse pedindo. Não somente isso, mas até alguma coisa mais valiosa que tivesse. Essa ação, queridos, só faz quem tem amor de Deus no coração. No verso 41, ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Nós sabemos que era costume naquela época, nos tempos antigos, em que os romanos dominavam, quando eles saíam para alguns lugares, ou que o rei mandava fazer alguma coisa, quando o oficial chegava ali, aquelas pessoas daquele local, ou alguém que fosse receber aquela pessoa, ele deveria carregar toda a bagagem, deveria colocar seu animal ou alguma outra coisa à disposição daquele que fosse enviado pelo poder romano. Jesus Cristo aqui, ele estava ensinando aos seus discípulos que aqueles que são seus seguidores devem estar totalmente dispostos a servir a qualquer pessoa e em qualquer lugar. Em quarto lugar, ele diz assim: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ou seja, serve a todos, ao mendigo, ao necessitado, ao pobre. Essa é a missão daqueles que, na verdade, possuem o amor de Deus no coração. Por fim, no ponto 3, você tem aqui buscando a perfeição de Cristo. Essas atitudes ensinadas por Cristo, elas podem ser praticadas por cada cristão. Primeiro, porque tem uma vida transformada, mudada pelo poder do Evangelho. Segundo, porque ele tem o exemplo do Pai. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele faz com que a sua chuva, com que o sol, tanto venha para os bons, como também para os maus. É por isso que quando você chega no verso 44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem Deus, jamais vai praticar isso aqui que Jesus ensinou. Mas aqueles que são transformados pelo poder do Evangelho podem praticar atos de justiça e agir dessa maneira. Nós podemos atentar ao seguinte: quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, com essas palavras, ele queria dizer que nós devemos desejar o bem para os nossos inimigos. É isso que Jesus nos ensina. E quando ele diz que nós temos que ter esse amor perfeito, ou ser perfeito como o Pai, ele estava falando que na esfera humana nós devemos ter o amor que o próprio Pai manifestou para conosco. Lembre-se de Romanos 5:8. Lembre-se de João 3,16. Fale isso, professor. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. É claro que nós jamais seremos perfeitos em absoluto no nível do Pai, mas nós podemos, na prática, com o nosso próximo, manifestar o amor verdadeiro do Pai. Medite nisso, que Deus os abençoe para sempre. Amém.